Então é um prazer de apresentar a professora Ana Luísa Camozzato. A Ana Luísa é professora associada de psiquiatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde, e o tema que a Ana Luísa vai nos apresentar hoje é sobre saúde mental em época de pandemia e quarentena. Muito obrigada por aceitar esse nosso convite, Ana. Ok. Bom, boa tarde a todos. Eu também agradeço muito o convite, espero poder aí contribuir para esse curso que acho que é de vital importância que a gente está fazendo nesse momento. Então, pessoal, fui convidada para falar dentro do curso da importância de análise crítica de evidências durante uma pandemia, o que se refere à saúde mental em época de pandemia e quarentena, numa perspectiva de análise crítica do que se tem de evidências atuais. Certo? Então, aqui está o objetivo desse curso, que para todos os temas, então, é interpretar criticamente o que tem na literatura para melhor tomada de decisão e o que nós temos de evidência nesta área de saúde mental. Então, né, antes de falar claramente, assim, eu preciso dizer que as evidências se constroem ao longo do tempo e, obviamente, nós temos muito pouco tempo desde que iniciou essa pandemia até agora, então é natural que a gente espere que não tenha tantos artigos sobre o tema e que esta análise é crítica, mas que a gente compreende que possa não ter tantos artigos com uma qualidade metodológica maior pela recência do tema. De qualquer forma, é extremamente importante que a gente fale disso, né? E tem algumas questões que a gente precisa ver dessa situação. Uma é que é uma situação estressante e real, né? Então, assim, o que impacta na saúde mental uma situação estressante e real que tem, né? Também decorre dela que, em função do contágio muito importante, essa necessidade de isolamento social e de quarentena, enfim, é algo que também tem implicação na saúde mental. E para alguns que estiverem nas zonas de maior incidência e que estiverem tendo que lidar com ameaça de morte, uma exposição maciça, e pensando aí mais os profissionais de saúde mais expostos a isso, esta situação também pode se configurar como um evento traumático. Tá? E também a gente poder pensar quais são as consequências na saúde mental desses indivíduos. Então, a pandemia ela tem efeitos na saúde mental da população em geral, dos doentes, das diferentes gravidades e também nos contatos e nos profissionais de saúde. Como eu já disse para vocês, a primeira questão a pensar é que, obviamente, isso vai gerar ansiedade. Né? E não obrigatoriamente uma ansiedade doença, uma ansiedade patológica, porque, de fato, a ansiedade é um mecanismo psicológico necessário para que a gente possa enfrentar perigos. Tá? E a ansiedade pode ser normal e adaptativa em algumas situações, ou seja, nós precisamos ficar ansiosos para entender assim que nesse momento é melhor não estar aglomerado, nesse momento é importante ficar isolado socialmente, que, enfim, isso pode achatar a curva. Então, se eu não me preocupo com isso, eu digo que não tem nada a ver e vou desrespeitar essas questões que são orientações baseadas em evidências, do que a gente tem até agora, e eu preciso ficar com um certo grau de ansiedade para tomar essa medida. Assim como para lavar minhas mãos frequentemente, fazer uma higiene dos locais e assim por diante. Tá? Se a gente vai agora um pouco para o que a gente tem evidência de saúde mental em época de pandemia e quarentena, o que nós temos, assim? Talvez a maior parte da evidência até agora é uma evidência lá na base da pirâmide da qualidade de literatura científica, né? Que são os consensos de especialistas, de experts, validados por associações de credibilidade científica internacional, né, e depois alguma coisa de estudos descritivos, relatos de caso, e algum estudo observacional, mas sem comparador, sem comparação. Então, se a gente vê o que a gente tem de informação nesse momento está muito mais na base do que no ápice da pirâmide. Mas, como eu disse, é o que nós temos no momento, dada a recência do tema. Então, essa é a evidência que temos no momento. Então, dentre essa questão dos experts, assim, dos guidelines, das diretrizes de associações com credibilidade científica internacional, eu usei aqui como exemplo, então, a diretriz da OMS, da Organização Mundial da Saúde, onde
e que são importantes, enfim, mesmo estando na base, onde ele diz assim, bom, o que precisa para fazer para lidar com o estresse decorrente desta pandemia, né? Então, a primeira questão que em todas as orientações, em todas as diretrizes de várias entidades dizem que é importante que a gente normalize no sentido de que sim, é esperado que a pessoa se sinta triste, estressada, confusa, angustiada durante uma crise, porque é uma crise, né? Então, que medidas a gente pode fazer para aliviar isso? Então, uma, entender que é real que a gente se sinta assim. Outra, que a gente fale com as pessoas com quem a gente confia, né? Contactar os seus amigos, a sua família, mesmo que agora por via remota, usando a criatividade necessária, enfim, dependendo da faixa etária, mas assim, é importante que a gente fale com as pessoas, né? A outra questão é que sim, é importante que a gente fique em casa, mas para aguentar para manter uma boa saúde física e mental, nesse período de isolamento social, tentar manter ao máximo possível um estilo de vida saudável, mantendo uma dieta adequada, dormindo nos seus horários habituais, fazendo todas as medidas de higiene de sono, evitando ficar até tarde com computador, laptop, televisão, seja o que for, fazer exercícios mesmo que em casa, tentar manter os contatos sociais com aquelas pessoas que a gente gosta, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por seja a forma que for, respeitando esse isolamento. Uma outra questão extremamente importante para lidar com o estresse nesse momento é não usar álcool, ou cigarro, ou outras drogas para lidar com as emoções, que é algo muito frequente quando a gente está assim sobrecarregado, né? Enfim, a gente acaba achando que essa é uma medida que poderia ajudar. Então, é extremamente importante não usar álcool e tabaco e todas as outras drogas psicoativas. Uma outra questão importante isto é uma das coisas mais importantes também, é procurar os fatos. Ou seja, no mundo agora, talvez a primeira pandemia numa era de internet, a ideia de não ir atrás de fake news, de notícias falsas, de buscar informação confiável, de fontes confiáveis. E olha só, a Organização Mundial da Saúde chega a preconizar, depois vocês vão ver na outra material ali, que tem que limitar essa exposição à mídia, mesmo a mídia confiável, limitar a 1 a 2 vezes por dia, para não ficar o tempo todo ouvindo isso, porque isso aumenta o estresse decorrente dessa situação. Tá? E a outra questão é também usar como você já enfrentou outras situações de estresse ao longo da vida, para tentar usar e que foi bem sucedida essa estratégia de enfrentamento para enfrentar esta situação. Aqui, pessoal, então, tem também esse documento liberado em março de 2020 da Organização Mundial da Saúde, que são também outras considerações psicossociais e de saúde mental durante, então, esta crise aí do Covid, certo? Aqui está o link, esse texto está em inglês, mas, enfim, eu traduzi algumas questões só. De novo, eu quero enfatizar a ideia, assim, que lá na pirâmide de evidência, o que nós temos, mas que até o momento é algo muito importante para lidar com o estresse decorrente disso, é assim, os fatos auxiliam a reduzir o medo. Então, a gente tem que ter informação confiável, embora sempre aquela ideia de reduzir, aqui está a diretriz, onde eles já chegam a dizer que é 1 ou 2 vezes por dia em horários pré-determinados. Certo? E também uma questão assim de poder compartilhar histórias positivas de pessoas que enfrentaram o Covid, se recuperaram, ou que cuidaram de alguém que se recuperou, para também ter isto em mente, assim, né? Também tem a ideia de valorizar os profissionais que estão envolvidos no suporte, na assistência com o Covid da sua comunidade. Isso são orientações para a população em geral. Algumas questões para orientações para profissionais de saúde que vão estar na linha de frente ou na retaguarda, né, de que mantenha todos esses cuidados. E também aqui tem uma questão importante, nós vamos ter que normalizar a questão do estigma, que é compreensível que os profissionais da saúde que estão muito em contato, eles tenham eles possam ser não hostilizados, mas as pessoas possam ter medo de entrar em contato com os profissionais da saúde que estão na linha de frente, porque, de fato, eles têm mais contato com pessoas contaminadas e eles têm mais chance, de fato, de ter o vírus também, assim mesmo assintomáticos. Então, que a gente não entenda isso como algo pessoal e consiga entender que faz parte das ansiedades de todos em relação a isso. Tá? E aí, então, conversar com os colegas de trabalho sobre isso, manter-se conectado, todo o resto que vale também para a população em geral, certo?
essa questão aqui são para alguns líderes de equipe, especialmente em se colocar entendendo do quanto é importante estar atento à demanda da sua equipe que está lá atendendo o Covid, e também lembrar que tem algumas situações, outras de saúde mental, que nós vamos ter que nos deparar e poder auxiliar, que são pacientes já com transtorno mental prévio, que podem reagudizar, que necessitam que a gente pense que tem que ser mantido e assegurado as medicações crônicas para que não descompense um transtorno de humor bipolar, paciente com transtorno de humor bipolar, para que não entre num surto maníaco, um esquizofrênico que não tenha uma reagudização da sua esquizofrenia, um paciente com epilepsia que não pare de tomar medicação. Algumas questões para a saúde mental de crianças, enfim, então também de manter a rotina delas, de poder incentivar que elas se expressem de forma positiva os medos e ansiedades que elas possam ter. Tá? Algumas situações de populações de saúde mental específica, por exemplo, pacientes com demência, certamente vai ser mais difícil, dependendo do grau, da severidade da demência, da gravidade da demência, que eles compreendam por que são necessárias as medidas de lavagem de mão frequente, por que precisa ficar dentro de casa, e assim por diante. Então, dar informações claras, concisas. E em relação a idosos em geral, a gente poder ajudá-los a se organizar, a saber como é que vão chamar ou auxiliá-los a ver como é que eles vão chamar um meio de transporte, se for necessário, para ir consultar, a entender que eles são mais vulneráveis e, portanto, eles têm que ficar mais isolados, o que, por outro lado, pode ser muito difícil para eles, mas poder incentivá-los a fazer coisas dentro de casa, a manter um exercício físico adequado e assim por diante. Bom, isto aqui já falei. Então, assim, qual é o público de maior risco para as situações de consequências negativas de saúde mental? São os pacientes com doença mental pré-existente, alguns dessa literatura que agora eu vou apresentar para vocês diz isso, e outro grupo de risco seriam os profissionais de saúde ou outros muito em contato com as consequências do Covid. Tá? Então, assim, em termos, assim, para a população em geral que não tem, vamos dizer, que não é esse grupo de risco está tão em contato com o Covid, a gente tem esse medo do contágio, o medo do prognóstico, os receios econômicos, da consequência da quarentena. Então, de novo, para todos, normalizar a ideia de que isso que dá medo mesmo e buscar informação, limitado o tempo, mas buscar informações confiáveis. Aqui eu coloquei especialmente o site do governo, que está muito bom para isso, tem esse outro que tem uma noção no mundo, como é que está a situação da pandemia, só para poder dizer que isso aqui também, as informações, os boletins diários do Ministério da Saúde ajudam também, o site lá tem atualizações confiáveis acerca do que está acontecendo, e talvez agora, vamos dizer, a questão maior não é fechar, mas quando é que nós vamos reabrir, e a gente tem que poder seguir as políticas, as diretrizes nacionais. Tá? Isso aqui são algumas coisas que eu já falei de novo, e talvez também tenha uma questão importante, assim, quais são os sinais de estresse, de distress, que pode ter frente a uma pandemia? Preocupação, medo, dormir pior, ter insônia, dificuldade de concentração, ter problemas com as pessoas, especialmente estando confinado, evitar ficar isolado, evitando certas situações no trabalho, na vida diária, ter uma série de queixas somáticas inexplicadas, aumentar o uso de álcool, de tabaco. Então, é importante também a gente ajudar as pessoas a reconhecerem esses sintomas, né, para poder intervir mais precocemente, no sentido mais de poder ajudar com coisas pequenas mesmo, assim, de manter hábito, de fazer estratégias diárias, do que a gente chama assim de quais são as primeiras necessidades. Aqui a gente fala num termo assim de psychological first aid, primeiros socorros psicológicos, que é mais uma resolução de problema, do tipo assim, alguém trabalha no hospital e o medo maior dele é como é que ele vai tirar a roupa para não contaminar as pessoas quando ele chegar em casa. Bom, então a gente vai ver isso, vai tratar essa situação, vai dar algumas ideias. Isso não é nem dizer que essa pessoa tem um transtorno mental, certo? Bom, se a gente vai agora entender assim, o que nós temos de outros estudos se a gente vai subir um pouquinho naquela pirâmide de evidência, as grandes revistas, elas disponibilizaram gratuitamente todos os artigos referentes ao Covid para a população em geral e para a população da saúde em geral. Então, o Lancet, New England, o JAMA, todos eles a gente pode ter acesso a isso em geral,
pode ter acesso gratuito a essa literatura. Se a gente vai ver o que vai ter, tem de saúde mental, tem esta revisão rápida, publicada, então, no Lancet, um fator de impacto de 59, uma revista de grande credibilidade, mas que é uma revisão rápida. Então, assim, não é uma revisão sistemática, são preconizadas essas revisões rápidas em situações que eu preciso gerar um dado muito rápido com uma situação nova, como é essa situação. Então, esse artigo aqui, os pesquisadores tentaram ver, de Londres em especial, certo? Qual é o impacto o impacto psicológico da quarentena e como reduzi-lo. Então, o que tem uma rápida revisão de evidências sobre isso? Apesar de ser uma rápida revisão, tá, eles conseguem, fizeram uma estratégia de busca, enfim, que teve um cuidado metodológico, enfim, de usar umas palavras-chave que possam abranger esse tema, né? Aqui está descrito as palavras-chave, tanto da quarentena, como isolamento, como os desfechos, né? E eles fizeram isso para as outras pandemias que houve recentemente. Então, foi um estudo onde os estudos que se encontraram foram 11, publicados em 10 países, 5 estudos sobre ebola, 3 estudos sobre a quarentena referente ao H1N1, 2 sobre a síndrome de Middle-West, 1 sobre a influenza equina e 1 que abordava a quarentena junto do H1N1 e da SARS. A maior parte dos estudos foi sobre SARS, certo? Então, eles fizeram um algoritmo aqui de como é que foi feita essa seleção, e vejam aqui que essa seleção, ela não era, talvez nessas revisões rápidas, a principal diferença é que não existe um critério metodológico de avaliar a qualidade dos artigos incluídos, ok? Então, se vocês olham, aqui, por exemplo, alguns têm um design, são nos vários países, aqui eu falei nos 10 países, o delineamento, a maior parte é transversal, né? Tem alguns delineamentos, inclusive, qualitativos, enfim, tem outros com métodos mistos, qualitativos e quantitativos. Então, assim, a gente pode pensar que são quase dados descritivos, relatos de caso, mas é o que temos neste momento, certo? Os participantes também é muito variado, vai desde a população de hospital, né, então como é que foi o impacto psicológico da quarentena em participantes do hospital, alguns em residentes, outros em comunidades de moradores, outros em comunidade de estudantes, então vejo também que é muito heterogêneo, foram muito heterogêneos os participantes de cada um desse estudo. Também vale salientar que nessas outras pandemias, o período de quarentena não é um período grande, assim, aqui 21 dias no máximo, outro período de 9, não é exatamente o que está acontecendo aqui do isolamento social que tem havido na maior parte dos países em relação ao Covid. Então, as extrapolações em relação aos desfechos psicológicos têm que ter parcimônia, mas é o que nós temos. Em relação às medidas de desfecho, também alguns usaram algumas escalas de avaliar sintomas psiquiátricos ou psicológicos, outros usaram só entrevista, então vocês vejam de novo que até isto é muito heterogêneo, então não é óbvio a gente pensar que não pode ter uma meta-análise, enfim, e que, na verdade, cada um desses estudos foi um compilado dos dados descritivos de cada estudo que eles puderam resumir nos resultados. Então, o que eles disseram? Que mais frequentemente nesses 10 estudos o que foi encontrado como impacto psicológico da quarentena foi reação aguda ao estresse, isolamento social, irritabilidade, insônia, sintomas depressivos, em alguns uma maior taxa de estresse pós-traumático, maior uso subsequente de álcool e comportamento evitativo. Poucos estudos, na verdade tinha um estudo comparativo, e esse, dentre aqueles estudos incluídos, ou seja, quem fez ou não fez quarentena, e aí foi interessante que nesse grupo era um grupo de estudantes e não teve diferença entre nenhum score de sintoma depressivo ou de estresse pós-traumático entre os que fizeram e não fizeram quarentena. A interpretação é como eram estudantes, de que eles não sentiriam tanto esse impacto, porque eles se ocupariam de outras coisas e não tinham trabalho formal e regular, então talvez o impacto fosse menor. Mas vejam que o escopo de impacto de reações psicológicas é bastante variado, de novo, dentro desta relato de caso compilado, dentro desse estudo descritivo e dessa revisão rápida, que é o que nós tivemos em relação às outras pandemias, não especificamente ao Covid. Em relação a quais poderiam ser preditores prévios de impacto psicológico à quarentena, também os achados foram mistos e, de novo, dados descritivos.
ter uma doença psiquiátrica prévia parece que influenciou num pior desfecho, ser trabalhador na área da saúde e ter a ciência do risco de contágio que poderia ter, teria sido um preditor de impacto, de maior impacto psicológico à quarentena. Durante a quarentena, dentro desses estudos, se compilou que talvez os principais estressores durante a quarentena seriam a duração da quarentena, e vejam aqui que aqui está usado quarentena e isolamento social como sinônimos, e vamos, se a gente está no isolamento social, alguns pacientes estão em quarentena, enfim, e aí, quanto maior, provavelmente maior vai ser o estresse, né? Ok? O medo da infecção seria um outro estressor durante o período de quarentena, as sensações de frustração e de tédio, se não tiver suprimentos adequados e também uma informação inadequada. E pós-quarentena, então, os estressores financeiros e o estigma relacionado a isso. Então, resumindo, assim, o que pode ser feito para reduzir as consequências dessa quarentena, de acordo com esses estudos? Ela ser o mais breve possível, ter a maior informação confiável possível, reduzir o entediamento e melhorar a comunicação desses sujeitos enquanto estão em quarentena, maior atenção aos profissionais da saúde, e a ideia de que a quarentena parece que tem um desfecho menos pior se a pessoa estiver fazendo ela entendendo que ela vai fazer bem ao próximo do que entender que ela é obrigada a ficar em quarentena. Claro, de novo, eu já falei, esse estudo tem várias limitações metodológicas, não houve avaliação da qualidade dos estudos incluídos, a literatura cinzenta não foi buscada, tem dados mistos, qualitativos e quantitativos, a amostra é pequena, o isolamento não foi para cidades ou bairros inteiros, as diferenças culturais também não foram examinadas, né? Não tinha poucos estudos em comparação, menos ainda estudos longitudinais, tinha um estudo longitudinal, as populações certamente não são representativas, não foram representativas e, como eu falei, teve uma heterogeneidade das medidas de desfecho. Em relação ao outro estudo, que também publicado numa revista de fator de impacto importante, 51, o JAMA, foi um estudo que associou fatores associados com desfechos de saúde mental entre aqueles profissionais da saúde que estiveram expostos ao coronavírus lá na região, lá na China, enfim, tanto na província de Hubei, em Wuhan, e em outros locais onde também foram afetados. Tá? Então, eles tiveram algum cuidado, foi um delineamento transversal, eles tiveram algum cuidado com a representatividade amostral, eles fizeram uma amostra randomizada, pegaram uma área clínica de cada hospital para que fosse representativo. No final, então, responderam a esses questionários, eles responderam questionários de avaliação de desfechos de saúde mental. 1.257 profissionais em 34 hospitais, 20 eram de Wuhan, porque é o principal epicentro, outros das regiões da província de Hubei, e outros de regiões fora de Hubei, mas com alta incidência da doença, 7 hospitais. Okay? Os desfechos, então, eram sintomas depressivos, ansiosos, insônia e sintomas de estresse. As medidas de avaliação de desfecho foram instrumentos validados internacionalmente, também lá na China, enfim, que são instrumentos de avaliação de sintomas depressivos, que é o Patient Health Questionnaire. Um outro instrumento, a escala de avaliação de transtorno de ansiedade generalizada, uma escala de 5 itens, um índice de insônia e um impacto de uma reação a eventos estressantes, uma escala de avaliação de eventos estressantes. Além disso, eles controlaram o efeito de sexo, idade, nível educacional, o título técnico, a ocupação, se era médico, se era enfermeiro, se era em um hospital na província de Hubei, em Wuhan ou fora de Hubei, e se estavam no frontline ou um pouquinho mais na retaguarda desses atendimentos da Covid. Aqui o que a gente pode salientar é a ideia de que a maior parte eram mulheres, né? A ocupação, vamos dizer que é um pouquinho mais de enfermeiras, né? A maior parte da localização foi nos hospitais de Wuhan, porque era onde tinha foram mais hospitais entrevistados, e o resto das questões são dados descritivos desta amostra. O que a gente pode ver claramente, assim, o que ficou estressado nesse estudo, é que para desfechos, assim, depressão, ansiedade, insônia e sintomas de estresse, né, a ideia é que as enfermeiras todas tiveram as enfermeiras ou enfermeiros tiveram um desfecho
mais negativo em termos tanto de depressão, quanto de ansiedade, quanto de insônia, quanto de distress, que mulheres também tiveram mais esse efeito negativo sobre essas escalas, né, do que homens, então mulheres tiveram mais desfechos psiquiátricos negativos. Estar no front também em todos os itens foi associado a maior consequência negativa, psiquiátrica e psicológica, e aí também a localização, aqueles que estavam em Wuhan, mais no epicentro, também tiveram um pior desfecho, certo? Quando eles fizeram depois uma análise de regressão logística multivariada, o que eles viram? Aqueles profissionais que estavam em hospitais fora de Hubei, fora então do epicentro, versus aqueles que estavam em Wuhan, estavam mais protegidos dos desfechos psicológicos e psiquiátricos do que aqueles que estavam nos hospitais do epicentro. Em relação a profissionais da linha de frente versus outros profissionais, mesmo controlando para todas as outras variáveis, eles tiveram 1,52 vezes mais chance de ter sintomas depressivos, tiveram mais chance de ter sintomas ansiosos, mais chance de ter insônia, quase 3 vezes mais, e sintomas de estresse também. Então, estar no front também foi uma questão muito importante que se manteve na regressão multivariada como uma das questões mais importantes para desfechos negativos em saúde nesses profissionais da saúde. Então, assim, se eu for dizer para vocês agora o que a gente, e vejam que esses desfechos ali desse estudo são sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, nada é transtorno psiquiátrico diagnosticado, porque a gente não tem ainda claramente esses estudos. Então, se vocês vão me perguntar acerca do que tem de evidência sobre consequências na saúde mental na época de pandemia e quarentena, a gente ainda falta muita evidência, né? Nós estamos de trabalhos com maior rigor metodológico, mas compreendendo que essa situação é inusitada e é recente, tem que ter estudos muito provavelmente também entendendo as influências culturais sobre as reações psicológicas e psiquiátricas a esta situação, nunca vivida desta forma, pelo menos nessa nossa era aqui de internet, estudar os efeitos a curto e a longo prazo, ter mais amostras representativas, estudos longitudinais para ver o efeito a longo prazo, a efetividade de atendimento a pessoas que passarem a ter algum estresse psicológico, ou eventualmente sintomas psiquiátricos, ou até algum transtorno mental diagnosticável decorrente disso, de atendimentos online, enfim, tudo isso vai ter que poder talvez ser visto como será, entendendo, né, que as evidências e que o conhecimento é algo sempre em construção, que é o que a gente está querendo fazer agora nesse momento. E sempre nos mantendo com alguns pilares assim, de empatia, que o mundo está sendo testado em relação a isso, de solidariedade, de seriedade, comprometimento e ética em relação à divulgação de dados científicos. Eu só queria colocar aqui também só uma questão que eu acho que é um pouco alentador, assim, em termos de, se a gente entender isso tudo como uma catástrofe, esse é um slide que eu peguei da professora Carolina Blay, que me cedeu esse slide de uma aula dela sobre considerações em reações ao trauma em geral, e se a gente entender esta situação como uma catástrofe, a maioria das pessoas não apresentarão doença psiquiátrica em relação a essa situação. Tá? Então, a gente tem que dar uma atenção especial para traumas individuais, então, para como aquela pessoa percebeu isso, identificar as pessoas em risco e com sintomatologia, para tentar fazer intervenções o mais precoce possível. E, dentre essas intervenções, uma questão muito importante, que é uma máxima na medicina, do latim, primum non nocere, então, assim, em primeiro lugar, não fazer mal, né? Enfim, e dentro dos preceitos de ética na saúde. Então, uma é, primeiro, não patologizar, ou seja, entender que todos os sintomas podem ser uma resposta normal, uma situação anormal, que não era vivida até então. Também cuidar em estudos de trauma para não psicologizar, porque, assim, às vezes aquela ideia de ficar, que a pessoa tem que falar do que está acontecendo, vários estudos mostraram que não obrigatoriamente isto ajuda e às vezes até piora a situação, então a pessoa tem que falar aquilo que ela quer falar e não tem que ficar forçando a reação, a ativar toda uma reação emocional em relação a isso, desculpe. E em relação a não farmacologizar, especialmente em relação a outros traumas, foi visto que usar, especialmente benzodiazepínicos, né, ou medicações sedativas,
teve um efeito deletério sobre a possibilidade de mais tarde, de fato, aí ter um transtorno de estresse pós-traumático. Então, cuidar essa ideia de que tem que medicar, enfim, e sair medicando as pessoas e não deixar que isto é uma reação que ela vai passar e que não necessariamente é preciso medicar. Era isso, muito obrigada a todos. Eu estou disponível agora para a gente poder conversar. Muito obrigado, Ana Luísa, foi esclarecedora a tua aula, eu aprendi muito e certamente os alunos, profissionais de saúde, enfim, quem estiver assistindo a aula, certamente também vai concordar comigo. E eu até, assim, apontei para ressaltar os pontos, alguns pontos dos vários que tu apresentaste, né, que é a primeira pandemia, quando temos disponível a internet. Isso certamente muda muito em comparação, por exemplo, à pandemia que em 1918, que certamente a comunicação era muito mais dificultada, teve uma dimensão muito grande e essa a gente está acompanhando tudo o que acontece não apenas no local onde a gente mora, mas em qualquer lugar do mundo. Então, isso certamente tem um impacto muito grande. Eu comentei na minha aula o impacto que causa ver lugares muito que tem muitos turistas, como Paris, Londres, lugares que são muito visitados, a própria Itália, claro, e lugares vazios, sem nenhuma pessoa. O outro aspecto, que o acesso a fatos auxiliam a reduzir o medo. Acho que isso, sem dúvida, deve ser enfatizado. E um terceiro aspecto que me chamou muito a atenção é o estigma com os profissionais de saúde que possam estar em função da relação mais próxima com as pessoas com essa nova doença, esse novo coronavírus, essas pessoas têm mais risco de terem a doença e isso certamente causa uma dificuldade de como se relacionar com eles por serem pessoas potencialmente contactantes, com contato, né, com essa doença, né? Bom, esses foram alguns tópicos que me chamaram a atenção para ressaltar agora no final. E uma pergunta assim que eu teria num primeiro momento é: pessoas que tenham doença psiquiátrica prévia, tem algum estudo que eles têm piora do quadro clínico quando estão expostos a esse trauma, esse transtorno de estresse pós-traumático? E como é que é a adesão deles do uso de medicamento crônico? Tem algum estudo mostrando que eles melhoram ou, quem sabe, até pioram a adesão? Nesse, assim, primeiro só cuidar essa questão, enfim, é só um vício de psiquiatra que adere bem ao valor diagnóstico. Na verdade, ninguém tem transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, reação ao trauma, okay? Porque transtorno de estresse pós-traumático é um diagnóstico, assim, com um prognóstico até ruim, mas felizmente poucos casos virão a ter transtorno de estresse pós-traumático, tá? Mas, assim, em relação a essa questão dos pacientes com transtorno psiquiátrico prévio, nesse estudo do Lancet, onde eles viram, por exemplo, em relação às outras pandemias, tá, eles notam que, assim, de grupos pequenos, de novo, tudo isso, o que se viu são resultados diversos. Na maior parte, parece que sim, que eles teriam um pior desfecho, que reagudizariam, né? Mas teve outros ali que disseram até que não pioraram, certo? Então, hoje, eu acho que qualquer referência que nós vamos dizer a isso vai ser relato de caso, assim, né? Enfim, da sua observação em pacientes lá no ambulatório, nos seus consultórios, meus pacientes pioraram, não pioraram. Claro que talvez alguns pacientes com transtornos que já têm algo, então, um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, que tem uma ideia obsessiva de contaminação, né? Bom, vai ter que ser estudado se nesse período isto ficou pior, porque a ideia obsessiva é uma ideia exagerada, mas aqui existe uma ideia de contaminação que ela é verdadeira, né? Mas não tem isto como um fato, né? Nem como um fato para outras situações maiores, risco de suicídio, as pessoas se suicidam mais ou menos, não se tem isto claro para eu poder estar afirmando, assim, com evidência, sim ou não, né? Assim, o que tem mais claros é, de novo, esses desfechos relacionados justamente a essa ideia da informação, de ter informação confiável, que isso sim previne outros desfechos. E em relação aos pacientes com transtorno mental mais crônico, é importante também garantir que, especialmente que precisam de fármaco, que eles fiquem tomando fazendo o seu tratamento farmacológico, né? Aí, de fato, a estratégia preventiva maior é garantir que isto
aconteça, né? Aqui no Brasil, assim, o Ministério conseguiu fazer algo de, por exemplo, os receituários de controle especial foram validados para mais tempo no SUS, o que garante que essa pessoa, claro que em geral, a gente deixa no máximo para 2 meses para esse paciente ser visto de novo. Mas nesse momento em que é necessário isolamento social, foi deixado para 6 meses. Isso faz com que o paciente possa ir lá e buscar a sua receita anterior. O efeito deletério vai ser menor se ele ficar usando o que ele estava usando do que ele ter que vir consultar uma consulta eletiva para reavaliar se vai ficar usando, quando a maior parte deles eles iriam ficar usando. Mas a pergunta, assim, se eu for dizer em termos de evidência, eu acho que a gente não tem como responder, assim, os pacientes com transtorno mental vão ter um pior desfecho, vão reagudizar mais ou não, né? Eu, como farmacêutica, ouvindo sua aula, fiquei maravilhada, porque em um cenário que favorece muito, né, o aumento do número de diagnósticos, e inclusive diagnósticos às vezes equivocados, né, de saúde mental, ou né, de um problema emocional, sendo confundido com uma doença nesse momento. Me chamou muito a atenção no final, quando você fala de vários termos que no final dizem a mesma coisa, né? Cuidado para não ficar achando doença onde não tem, porque a gente sabe que é um momento estressante. Acho que todos nós estamos em um normal diferente do que a gente conhece como normal, um pouco mais agitados, outros um pouco mais apáticos. Acho que é esperado que, conforme aumente o número de mortes, e até a gente vendo o número de mortes em outros países, a gente sinta uma tristeza, né? E isso é normal do ser humano, então isso não é uma doença, a gente não está mais habituado, né, a sentir tristeza. E gostei muito de você usar esses vários termos, né? Na farmácia a gente fala muito de medicalização, né, medicalização inclusive da vida, né, de medicalizar situações que são corriqueiras, e os médicos acabam falando mais, o Ayrton fala sempre do termo em inglês, que é o overtreatment, né, você tratar demais. Em medicina a gente vê a questão da medicina lenta, né, da slow medicine. Então, gostei demais de você ter falado disso no final, e chamado a atenção para a questão dos benzodiazepínicos, que a gente sabe que no país são um problema, né? A gente já tem evidência disso, a gente tem o clonazepam como um campeão de vendas, e preocupa muito que no SUS a gente tenha os benzodiazepínicos como uma das poucas opções terapêuticas que muitas vezes vão ser pensadas nesse momento de pandemia. Então, eu até queria que você falasse um pouquinho da sua opinião sobre isso. Não é nenhuma pergunta, eu gostei muito da aula, não tem uma pergunta específica. Eu acho que é bem importante, eu quis trazer essa questão do evitar o uso de benzodiazepínicos, porque acho que é um alerta para todos nós, para os alunos, para os profissionais da saúde, porque, claro, eles são uma classe de medicações que vão ter o seu uso indicado lá, agudo, como coadjuvante, quando eu diagnostico, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, que até que, vamos dizer, que necessite tratamento farmacológico, que até que a outra medicação faça efeito, em pacientes que não têm risco de se tornar dependentes com o controle, eles não precisam ser proscritos, mas nessas situações de trauma, e aí a gente está usando o que tem da evidência em relação a outros traumas, né? Primeiro, do Covid até aqui, o que a gente tem é que as pessoas vão ter sintomas depressivos, sintomas ansiosos, mas são sintomas, não está dizendo assim que todos estão ficando com depressão, maior doença, com transtorno de ansiedade generalizado, com outros, com transtorno de pânico, não, sintomas mais leves, certo? Não quer dizer que alguns não vão ter, mas não é a sua grande maioria. Certo? Então, são sintomas, e insônia também, né? Enfim, que de novo, enfim, muitos de nós tiveram insônia aí no início disso tudo, agora estamos dormindo melhor, mas é natural, certo? Então, todas essas outras estratégias não farmacológicas de autorregulação emocional, enfim, é o que está preconizado na maior parte dos casos, que não vão ser casos de transtornos mentais, certo? E a questão do benzodiazepínico é essencial, porque assim, nos outros estudos de trauma, a ideia, assim, vem em estudos mais experimentais com animais, e depois também se viu em humanos que o uso
de benzodiazepínico logo após o trauma, a exposição ao trauma imediato, ele faz até com que aumente a chance desse trauma aí sim ter efeitos mais negativos e o indivíduo vir a desenvolver depois um transtorno de estresse pós-traumático, certo? Então, essa ideia de deixar que a pessoa não possa ter a sua emoção, assim, não é boa, não se deve fazer uso de benzodiazepínico. Okay? Se fosse em termos gerais, não se deve fazer, é mais fácil dizer isso. Claro que vão ter casos específicos, mas na maior parte não. Assim como também dou outra estratégia farmacológica, também não precisa ficar fazendo as pessoas falarem do que aconteceu, porque a gente tinha uma ideia que essa catarse era importante. Não é importante para quem quiser falar, certo? Então, mas em relação à farmacologia, eu acho que em termos de saúde pública, nós precisamos dizer para as pessoas, não vão sair por aí tomando seus benzodiazepínicos, infelizmente muito disponíveis, sem controle, e nós, prescritores, ou seja, quem esteja envolvido com isso, não vamos prescrever benzodiazepínico para todos os pacientes, ou todas as pessoas que estão com situações de estresse, assim, que não é doença, com reações psicológicas normais a uma situação de crise. E até a reação de ter algum grau de insônia, né, ou dificuldade para dormir, que também é uma indicação... É uma indicação que não é precisa, comum, né? Na verdade, em termos de farmacologia, o tratamento de insônia, ele é muito pobre, né, a gente precisa achar a causa da insônia, e o uso dessas questões muito de higiene do sono, de terapias comportamentais. A World Psychiatry recomendo um aplicativo que é um CBTI Coach, é um Cognitive Therapy para insônia, e que é um aplicativo que se baixa nos celulares que explica técnicas de higiene do sono, de sair para a cama quando estiver com sono, de fazer exercícios de relaxamento, de respiração diafragmática, de não se expor, não tomar muita cafeína antes de dormir, uma série de outras coisas, assim, até alguns exercícios de mindfulness, que são muito mais efetivos e têm evidência para tratamento de insônia do que usar quaisquer fármaco. Então, acho que isso é importante. Essa é a primeira linha de evidência para tratamento de insônia. Né? Claro que essa para insônia crônica, quanto mais para insônia aguda agora nessa situação. Aí, então, Opa! Queria falar alguma coisa? Você ia perguntar mais alguma coisa. Isso. Bom, só enfatizando essa autorregulação emocional, espero que seja útil até para quem esteja assistindo, né? Porque nesse momento é também de reflexão, de mudança, como em inglês se diz, the new normal, né? O novo normal, a gente ficar em casa, evidentemente, não era o que a gente esperava para a nossa faixa etária, a gente tinha que estar fazendo atividade e super ocupado com várias, correndo de um lado para outro na cidade, fazendo as atividades que habitualmente cada um de nós faz, né? A pergunta, até eu recebi um artigo da Harvard Business Review, do dia 23, que eu achei muito interessante. O título é que o desconforto que você está sentindo é a palavra em inglês grief, né? Que grief, vai no dicionário, é sofrimento, luto ou perda, né? E aí todo o artigo se refere ao sofrimento antecipado, né? Que é um sentimento do que espera o futuro, que é muita incerteza, né? Ninguém de nós sabe como é que vai ser o futuro, do ponto de vista de quanto tempo a gente vai precisar ficar em quarentena nesse momento, qual é o dia hoje, dia 31 de março, né? Que muda cada dia, então a gente está falando, está gravando com a Ana essa aula dia 31 de março, hoje a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar em quarentena, e também os aspectos econômicos, né, que evidentemente essa parada vai nos causar para o mundo, né, mas particularmente num país como o Brasil, uma incerteza de instabilidade social, instabilidade econômica para o país e para cada um de nós, e a perda de segurança, né? Então, e que a gente não tem como controlar isso, obviamente, né? Cada um de nós, a gente está aqui até agradecendo muito a tua participação, mas é a maneira como a gente vê de contribuir para esse momento de muita incerteza, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o que essas incertezas do futuro, como lidar com isso do ponto de vista psicológico, Ana.
Isso é bem interessante, tá? Acho que mais tarde nós temos vários lutos que nós estamos vivendo. Tu já falaste o luto de estar se abraçando, se beijando, o luto de estar saindo, o luto de não estar trabalhando. Mas essa questão da incerteza, eu acho que é bem importante a gente falar em termos da questão do que a ansiedade gera, né? E se a gente pega assim pessoas com ansiedade ou pacientes que têm um transtorno de ansiedade, e mesmo a ansiedade normal, nós temos incertezas e temos, é verdade, né? E nós não temos que saber como é que vai ser o futuro. Então, é extremamente importante a gente não catastrofizar, porque, de fato, eu não sei o que vai acontecer, né? E o que acontece? A incerteza, quando a gente começa a catastrofizar, eu não penso assim, bom, vai ser melhor, quem sabe, assim, vai haver uma distribuição de renda, quem sabe o mercado vai se autorregular e tudo vai ficar melhor, e não. O pensamento aí ansioso da incerteza, vai dizer, poxa, vai ficar tudo ruim, e agora como é que eu vou pagar as contas, e será que eu não vou morrer? Então, o que nós temos hoje é a situação atual, o que vai acontecer nós não sabemos. E em termos de ansiedade, a gente acaba tendo mais medo, e sempre se fala em qualquer recurso, seja mais num jeito cognitivo-comportamental, seja mais num jeito mais, sei lá, psicanalítico, sei lá, que assim, que o medo que a gente tem, ele geralmente é maior do que qualquer realidade que a gente vai enfrentar, certo? Então, o que é importante é a gente entender que a gente tem que pensar agora, obviamente, tomar medidas práticas para se proteger do agora, mas que essa incerteza que não nos compete, que nós não temos o que fazer, a gente tem, na medida do possível, de deixar de lado. Especialmente se o que a gente antecipa é só coisa ruim, né? Se eu conseguir lidar com essa incerteza, entendendo, bom, que pode ser que fique ruim, pode ser que fique melhor, porque de fato é isso, nós não temos como saber, todo mundo vai ficar mais pobre, bom, mas se todo mundo ficar mais pobre, todo mundo fica mais pobre. Eu posso entender assim, né? Enfim, agora eu posso olhar do outro jeito. Quando é visto com ansiedade, nenhuma ansiedade imagina situações, cenários bons, ela só imagina cenário ruim. Então, quando eu estou só imaginando cenário ruim, isso aqui já não é mais um fato, isso aqui é só uma antecipação catastrófica do que há de vir, e eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que é de vir, então é melhor eu dizer, deixa eu me recolher ao momento atual. Essa é a estratégia para lidar com isso. Ótimo. E eu acho que esse momento a gente tem que esperar pelo melhor e que as pessoas, de uma certa maneira, estão tendo mais solidariedade nessa situação de incerteza e também de perceber que muitas pessoas estão realmente com um nível de dificuldade de adaptação nessa nova realidade, né? Então, espero que o mundo seja mais solidário, né? Daniela, Ana Luísa. Então, agradecer, a gente tem que dar uma mensagem de esperança, né? Eu acho que nesse momento, né, que as pessoas fiquem melhor, né? E que o mundo fique melhor e que a gente tenha... recomendação de saúde mental, que a gente tenha uma perspectiva otimista, porque senão fica difícil lidar com isso, né? Exatamente. E o voluntariado, nesse momento, é muito importante, né? E a nossa universidade, todas as universidades estão se mobilizando exatamente para colocar os seus recursos para auxiliar na prestação de serviços e apoiar para quem está na linha de frente atendendo os pacientes, né? Tanto na linha de frente como com oferecimento de informação confiável, né? Então, agradecer duplamente pela professora Ana Luísa disponibilizar o tempo e o conhecimento, né? A gente precisa de informação confiável nesse momento. Eu agradeço também a vocês, pessoal.